Conta essa história pra gente. Você teve um AVC com 32. 32, exatamente. O que você sentiu? Primeiro, eu senti alguns sintomas antes do dia do AVC mesmo. Sintomas como um enjoo, uma dor de cabeça, uma certa confusão e outras coisas esquisitas do tipo atitudes repetitivas. Então eu comecei a ver que tinham coisas bem esquisitas, mas não a ponto de eu identificar que alguma coisa no meu cérebro estava acontecendo. A sensação que eu tinha é que cada vez eu estava ficando mais deprimida. Era como se fosse uma depressão. Então você sentiu durante um mês essas coisas meio esquisitas. Isso, umas esquisitices. E aí no dia mesmo como foi? No dia eu acordei, não queria comer, coisas assim que não fazem parte da minha natureza. Não queria mais trabalhar, falava, não quero trabalhar, aliás, acho que não quero mais trabalhar. Mas a forma como eu levava a minha vida era nitroglicerina com pólvora e o fogo. Qual era a forma que você vivia, levava a sua vida? Bastante, de uma exigência, uma autoexigência muito grande. E quando a gente tem uma autoexigência grande, a gente exige dos outros também. Muito perfeccionista, a ponto assim, sabe, de coisas minuciosas, coisas que ninguém vê, ninguém nem repara. Mas em vez de eu estar olhando o todo, eu estava pegando aquele pedacinho atrás sempre do defeito, atrás da dificuldade. Então isso para mim era muito esquisito. Depois teve um outro episódio muito esquisito, que era tinha uma TV ligada na sala e minha mãe chegou lá logo cedo e foi falar comigo, queria fazer, eu não me lembro o que é que ela queria propor para mim. E eu fui, a gente começou a conversar e eu falei assim, mãe, por que você não liga? Vamos ligar a TV, vamos ver a TV. A minha mãe falou, hã? A TV já está ligada. Então isso foi bem esquisito. Uma outra esquisitice muito grande foi que eu falei que eu queria deitar, que eu estava meio cansada. Antes disso eu peguei e, não é muito bonito falar, mas vomitei. Só que nem eu, nem minha mãe na época sabíamos que aquilo significava alguma coisa. Minha mãe chegou e falou assim, Adriana, que bom, minha filha, agora vai melhorar. Acho que você tinha comido alguma coisa estragada e agora vai aliviar. E na verdade, vômito em jato é um sinal de urgência, né? De urgência. E aí eu falei, mãe, eu quero que você ligue o som. Sabe aquela música do Bolero de Ravel? Aí minha mãe, minha filha, você está com dor de cabeça, acabou de mostrar que alguma coisa que você comeu te fez mal e você vai querer ouvir essa música que é toda. Eu falei, mãe, eu preciso. E você não sabe a sensação de tranquilidade que me deu ouvir aquilo. Depois é que eu fui entender. Meu cérebro estava ficando completamente desorganizado. Quando tem algo muito desorganizado, o que a gente vai precisar? De algo muito marcado. Bolero de Ravel né? Super. Gente, que E eu ficava lá, não, deixa eu ouvir. E minha mãe lá achando aquele estranho lá, ouvindo aquela música. Mas depois, quando eu comecei a ficar meio desfalecida, aí meu marido me pegou, eu morava perto, moro ainda no mesmo lugar, perto do Einstein, do hospital, me catou. Eu fui sentada, quando eu cheguei, o Einstein da minha casa são 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu de sentada, o PA trouxe a cadeira, mas não era mais cadeira, era maca. Então, para ver a velocidade que o cérebro vai se deteriorando, apagando, desorganizando e apagando. Foi hemorrágico. Foi hemorrágico. Uma hemorragia no cérebro. Foi hemorragia. São duas situações que eu lembro antes da minha operação. Uma delas é eu na maca, eu devia provavelmente ter entrado na ressonância e a minha médica, que era uma médica homeopata, que veio até o hospital para entender o que estava acontecendo comigo e ela falou para mim, assim, chorando, que meu cérebro estava sangrando. Eu pus a mão nela e falei, pode ficar tranquila que eu vou sobreviver. A realização da operação foi por conta, acho que dos meus pais e do meu marido na época, que me conheciam. Porque o médico chegou para eles e falou que eles tinham que optar se eu ia operar ou não. Se eu operasse, eu correria um risco de óbito maior,
mas ao mesmo tempo que se fosse bem sucedido, eu teria um outro risco positivo, que era ter menos sequelas. E eu não operar, a certeza de eu ter mais sequelas seria maior, apesar da minha vida não ter risco. Graças a Deus, meus pais e meu marido na época sabiam como eu era. Eu falei assim, Adriana não vai conseguir, não vai ser feliz vivendo lesada, sabendo que poderia ter sido diferente. Então eles arriscaram e fui operada. Estava com muita dificuldade de fala. Eu descobri que falando a segunda língua, o inglês, eu conseguia me comunicar. Mas depois, quando eu comecei a recuperar a fala de novo... Você conseguia falar inglês, mas não conseguia falar português? A minha memória é completamente desorganizada. Eu não sabia mais para que servia uma escova de dente, qual era o nome de uma escova de dente, quem era o meu marido, eu já era casada há 10 anos. Uau. E aí você voltou e teve que reaprender tudo, sem a garantia de que você efetivamente iria aprender, né? O cérebro, ele vai se reorganizando aos poucos, né? Quando eu me dei conta de que provavelmente eu não ia ser mais a mesma, eu entrei num buraco. Eu era especialista em leitura e escrita, em distúrbio de leitura e escrita, e eu não sabia mais ler e escrever. Eu coloco que a minha reabilitação durou mais ou menos uns 5 anos. Por que eu falo mais ou menos? Porque o corpo ele é muito plástico, né? E as coisas não acontecem muito na ordem. Não é assim, você recupera a primeira fala, depois você recupera a marcha, depois você recupera, mas não dessa forma tão enfileiradinha, né? Tá tudo interligado, né? É, porque tá tudo interligado. E às vezes uma coisa vai depender da outra. A ideia de você se reciclar, né? A ideia de, por isso que eu acho muito importante, que hoje até está na moda, mas é uma moda que já tem há milhares de anos, por exemplo, mindfulness, né? Atenção plena, outras atividades, como é tão importante. Ao mesmo tempo, eu comecei a me dar conta do meu momento, daquilo que de fato eu tinha. Eu era, naquele momento, aquela Adriana, né? Não era a Adriana que eu conhecia, e eu nem sabia que a Adriana que ia ser. Eu falei assim, eu vou tentar brincar com isso, tentar fazer da vida uma grande brincadeira, e realmente, talvez de uma maneira intuitiva, porque como psicopedagoga, eu sempre soube, né, da importância do lúdico para a gente aprender e reaprender. E desse lúdico, eu fui exercitando então a criatividade, e outras competências, né, que são, por exemplo, competências emocionais como a gentileza, a empatia, a intuição, e realmente como isso tem um poder real, né? E aí, quando que você ouviu falar de neuroplasticidade a primeira vez, que é essa capacidade do cérebro de se moldar e se adaptar e se regenerar? Entre 7 e 10 anos do meu AVC. E aí você começou a estudar? E foi aí que você decidiu ser neurocientista? Foi aí, não, eu não tinha decidido ser neurocientista, eu resolvi estudar, né? Eu não queria ter um título, eu queria simplesmente ter as ferramentas para eu entender o meu processo. Então brincar mudou a sua vida? Brincar mudou a minha vida.